são políticas públicas e como você garante seu acesso a elas? Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação de entidades públicas ou privadas que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Elas correspondem a direitos assegurados na Constituição. Um programa da prefeitura que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, é uma política pública. Educação, saúde, meio ambiente e água são direitos universais e, para assegurá-los e promovê-los, estão instituídas pela Constituição Federal as políticas públicas. Bem, as políticas públicas surgiram numa ideia de que o Estado não pode ser apenas um arrecadador de recursos, mas o Estado também tem que devolver esses recursos para os seus contribuintes, no caso a população. Então, muito antigamente, os impérios só arrecadavam dinheiro, a gente acompanhou durante a história. E chegou um determinado momento que não, passaram a pensar mais no povo, passaram a pensar mais no cidadão. Então a gente lembra até da Revolução Francesa, os próprios valores, como liberdade, igualdade, fraternidade, e tudo isso fez com que o Estado passasse a cuidar da sua gente. Como que elas são planejadas e implementadas? O primeiro passo é a própria sociedade perceber, ou seja, são os atores sociais perceberem que existe um problema público, Então as pessoas têm que se manifestar para esse problema público aparecer. A partir disso, os atores sociais dessa sociedade passam a pensar em políticas públicas, em como resolver esse problema. Então isso aconteceu com a saúde, com a educação, com a segurança, entre outras áreas. O conceito políticas públicas tem duas vertentes, a estatista e a multicêntrica. Você pode explicar a diferença entre essas vertentes? A estatista é aquela que os pensadores acreditam que a política pública, para ser política pública, ela tem que vir do Estado. Então, o Estado que tem que colocar o dinheiro e ele tem que fazer a política pública. E a multicêntrica não. Ela permite, por exemplo, que outras pessoas, outras instituições da sociedade possam participar da ação e da implantação da política pública. Como nós, cidadãos, podemos garantir o nosso acesso às políticas públicas e como que a gente cumpre o nosso papel reivindicando aquilo que é do nosso direito? Eu acho que o cidadão cada vez mais tem que estar mais atento, ou seja, tem que exercer a sua cidadania. Se ele ver um problema, ele tem que denunciar, ele tem que falar, porque só isso, só ele falando, só ele chegando, por exemplo, aos meios de comunicação, chegando às próprias organizações públicas, por exemplo, à prefeitura, ao governo estadual, ao governo federal. Quando ele intervém, quando ele denuncia, aquilo se torna um problema. E aí sim as autoridades passam a resolver. Quer dizer, se ele tem alguma coisa e se ele não se manifesta, se ele sempre faz uma outra solução, aquilo nunca se torna público. Então, cada vez mais as pessoas têm que se manifestarem, têm que mostrarem o que está certo e o que está errado, para que os governos possam fazer políticas, para resolver esses problemas. Continue acompanhando o Olhares Universitários, que nos próximos Atitude Cidadã vamos aprofundar este assunto falando sobre algumas políticas públicas aqui no Brasil.